Graça e paz, Ministério Reunido Só Propósito, todo mundo aí, canal do YouTube, Esperança de Crescer, que bom tá aqui de volta, que bom tá fazendo aqui a vontade de Deus, né? Um mês e alguns dias parado, parece que tudo tá estranho hoje, tá tudo diferente, né? Isso é muito bom, a gente poder voltar. Todo mundo sabe que o meu Facebook ele foi hackeado, então por isso eu fiquei um tempinho aí até terminar de acertar as coisas, né? Mas agora estamos acertando, nem tudo, mas o Senhor disse que é a hora de voltar, então nós vamos voltar. Queria te pedir agora, a primeira coisa que você deve fazer é entrar lá no YouTube, digitar Esperança de Crescer, porque na semana que vem, na quinta-feira, nós vamos começar um trabalho lá, direto do YouTube, não pelo Facebook. Então você precisa se inscrever no canal, enquanto a minha página ainda não voltou, né? A gente ainda não consigo ainda ter esse acesso, mas eu creio que logo, em nome de Jesus, Deus ele vai fazer esse acesso. Mais importante também é você convidar seus amigos aí para estar assistindo a live. O que acontece? Lá no meu outro Facebook, eu tinha 2.800 pessoas que recebiam ali a notificação sobre a live. Agora é um novo, né? Um novo Facebook. Então a gente vai ter dificuldade de ver pessoas, por mais que eu divulguei, para estar aqui com a gente. Então convide seus amigos, seus familiares. Toda segunda-feira às 8h30 da noite a gente vai estar aqui. Eu tava com saudade disso, né? De falar do amor de Deus. E eu tava aqui pensando, né, com Deus. Falei, nossa, Deus, é tudo estranho, né? E assim é a vida da gente. Quando a gente para de praticar as coisas, quando a gente deixa, né, de fazer alguma coisa, parece que quando a gente retoma, parece que é tudo estranho. O novo é estranho, né? Então, que nós, nessa noite, em nome de Jesus, que Deus possa poderosamente falar conosco. Deus, ele colocou esse tema, né? Deus tem a hora certa de mudar a tua história, super forte que Deus vai falar nessa noite, na nossa vida. Queria agradecer meu primo Krau, que veio aqui e trouxe uma mesa linda. Obrigado, primo. Deus abençoe você. Obrigada, eu amei. Ela está, assim, perfeita aqui para poder fazer a live e todas as outras coisas. Eu acredito aqui nela. Deus abençoe você. Muito obrigado. Obrigada ao pessoal aí do Ministério, sempre dando uma força, né? Nesse período aí que eu tava sem live. E vamos começar. Eu acho que quando a gente fala de recomeçar, né? E eu tava aqui pensando, falei, meu Deus, um mês e alguns dias sem fazer a live, parece que é uma eternidade, né? Quando a gente é apaixonado por Jesus, quando a gente tem aquela coisa, a gente sente falta, né? E é isso que a gente tem que entender. Às vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Nós não entendemos porque Deus parou, porque as dificuldades aumentaram. O fato de as dificuldades aumentar não significa que Deus não está no barco. Não significa que Deus ele não vai entrar na sua história e ele não vai mudar a tua história. Nós vamos ver, né, na palavra. Eu quis pegar uma palavra sobre a Semana Santa, porque nós estamos na Semana Santa. Eu acho que o básico que nós cristãos temos que entender é sobre a Semana Santa, né? Quando Jesus foi crucificado, né? E quando aconteceu todo o processo, né, da vida dele, né? A sexta-feira ele foi crucificado, no terceiro dia ele ressuscitou. E é muito importante a gente saber sobre essas coisas. E eu, conversando com o Espírito Santo, ele falou comigo, ele falou, Eliana, aproveita, né, a Semana da Santa. E eu tinha até um estudo pronto, mas eu acabei não achando esse estudo e acabei fazendo algo novo, né? Então, eu quero dizer para você, você ateu, católica, espírita, você nada, você que gosta da palavra de Deus, gosta de se alimentar, semana tá começando, cheia de problemas, um monte de coisa para resolver, é você mesmo que Deus quer falar nessa noite, aleluia. É você que Deus, aleluia, quer falar no seu coração, para que você entenda todo o processo que você está passando, amém? Vamos orar? Vamos orar que eu quero falar um pouquinho sobre a Semana Santa, né?
E depois a gente vai dando os recadinhos, vamos voltar aos poucos, a gente vai se acostumando com o trabalho, né? Eu falei pro meu amigo, não mudei nada, né? A cara é a mesma, então tá tudo certo, vamos que vamos, tá bom? Vamos orar a Deus, vamos pedir para Deus que Ele brade sobre a nossa vida, sobre a nossa história e que Ele traga para nós um resultado novo quando acabar essa live. Você não entrou aí à toa, você não entrou para ver a missionária Eliana, você entrou aí porque você quer uma resposta de Deus, porque você tem algo que você quer mudar na sua vida, na sua história, e você não está sabendo lidar com isso. Então, através da palavra de Deus, Deus vai trazer para você um novo recomeço, uma nova história. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, Senhor, obrigado. Senhor, pela sua infinita misericórdia, estamos aqui, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Muita gratidão, porque estamos reiniciando esse trabalho a qual o Senhor escolheu, a qual o Senhor determinou, e é verdade. Aquilo que o chamado que o Senhor dá, o Senhor sustenta, não importa as dificuldades. Senhor, me usa como instrumento nessa noite. Repreende, Senhor, todo mal, toda seta, tudo aquilo que não provém de Ti e brada na nossa vida, na nossa história, traz resposta para o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus, amém? Antes de eu entrar aqui na palavra, eu queria que você entendesse aqui, né, todo cristão, seja ele católico, evangélico, precisa entender qual é o resumo da Santa Ceia, né, da Semana Santa. Semana Santa, ela começa no domingo de Ramos, né, passa pela sexta-feira, onde Jesus é crucificado, onde a morte dele acontece, e termina no domingo de Páscoa, quando celebra a ressurreição de Cristo, né? É o trio pascual, é o momento mais importante que o cristão tem, é a Semana Santa, né? Por quê? Porque a Semana Santa ela vai representar o quê? Salvação e renovação de vida. Essa é o mais importante que nós devemos entender sobre a Semana Santa. Por quê? Porque Jesus ele venceu a morte. Amém? E é isso que nós vamos ver na palavra. Porque às vezes nós ficamos tão preocupados com a situação, fala, Senhor, parece que nada muda, parece que a situação ela continua a mesma. E como eu vou resolver essa situação? Como eu vou mudar? Qual é a minha posição, né? Eu estava lendo algo que me chamou bastante atenção e eu vou passar para vocês no dia de hoje, e eu achei muito interessante que Jesus, ele não responde à afronta, né, dos guardas, não responde à afronta de tudo que Herodes fez contra a vida dele, contra a história dele. Jesus, ele tem uma posição de crer no Pai, e às vezes falta isso para mim e para você, crer no Pai, ficar firme, aleluia, na braçuia, na brahas, com aquilo que Jesus, aleluia, tem para mim, para você. A paz, Roberto, Deus abençoe. Você que gosta de abrir a sua palavra aí na sua casa, eu quero que você abra primeiro em Lucas 22, e a gente vai ler aí os 63 ao 65. E algo que me chama muita atenção sobre o que o Espírito Santo colocou ao meu coração é sobre que nós não entendemos que nós vamos viver com humanos, e humanos é difícil. Judas traiu Jesus, nós não temos cuidado, nós vamos entrando em qualquer situação, em qualquer história, sem vigiar, sem perceber. E a palavra de Deus, ela é tão clara, ela é tão pertinente para nós nessa noite, porque nós estamos na Semana Santa, nós estamos naquele período, a qual Jesus estava passando por maior perseguição, a qual, aleluia, em nome de Jesus, ele estava ali sendo preparado para ser crucificado, para ser morto. Herodes tinha certeza de que Jesus seria morto, e ali era o fim de Jesus. E muitas das vezes as pessoas estão agindo assim, elas acham que esse é o teu fim, e eu vou mostrar na palavra de Deus, aleluia, que esse é o começo, aleluia, que Deus ele está mudando cada etapa da sua vida, mas você precisa estar ligado no céu, aleluia, você precisa aprender aquilo que Deus quer nesse momento da sua vida e da sua história. Está escrito assim como tema: os guardas zombam de Jesus.
os que detinham Jesus zombaram dele, davam pancadas, vendaram-se os olhos, dizia: profetiza-nos, que quem é que te bateu? Muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Eu fico vendo o tamanho da humilhação que Jesus passou, porque eles estavam ali espancando Jesus, eles tamparam os olhos de Jesus e falando: já que o Senhor é filho de Deus, então profetiza sobre a nossa vida. Quantas vezes nós estamos na trajetória com Cristo, passando por luta, por dificuldade, por situações tão difíceis, e as pessoas olham e falam: imagina, olha lá, será que ela vai vencer? Será? Aleluia. Mas é tudo que nós temos que fazer, ficar na posição. Muitas das vezes você vai falar assim: missionária, mas eu não sou Jesus, eu não aguento. Eu quero dizer para você algo em nome de Jesus. A oração vai te manter de pé. A oração vai te dar a direção para que você não caia, para que você não desista da história que Deus tem para sua vida. Muitas das vezes você pode falar: Eliana, eu estou na fila há muito tempo. Há quanto tempo eu estou passando por essa situação e parece que ela não resolve? Eu quero dizer algo para vocês em nome de Jesus. Tudo que aconteceu ali, aleluia, quando Jesus saiu da Galileia para Jerusalém, a última cidade que Jesus passou antes da crucificação. Depois nós temos alguns temas, eu vou pular alguns que não tem como a gente ler todo, mas Jesus perante ao Sinédrio, Jesus perante aos Pilatos, aos acusadores, aqueles que tinham certeza que estavam ali maquinando contra ele. Incrível a capacidade que o ser humano tem de fazer mal ao outro. Só que nós temos que ter a capacidade de orar e pedir discernimento do Espírito, para que nós não possamos, aleluia, cair na maldade do ser humano, da coisa alheia. Então o que nós temos que entender, que muitas das vezes nós precisamos abrir, aleluia, os nossos olhos espirituais, porque a Bíblia deixa bem claro, a Bíblia fala para nós sobre a traição de Judas, sobre os irmãos de José, sobre aquilo que fizeram com Daniel, aleluia. E muitas das vezes nós estamos achando que não vai dar ruim, vai dar. Nós estamos achando que a coisa vai ser, se tiver muito certinha, começa a se preocupar, porque você, aleluia, tem que vigiar, amém? E mais lá no Lucas 23, do 1 ao 5, depois você pode pegar aí na sua casa, tá escrito assim: levantando-se todas as assembleias, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa... Deixa eu tirar o óculos para mim enxergar melhor, né? Encontramos... Né? Levaram ali Jesus a Pilatos, passaram ali acusado, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando, né, pagar tributo a César, afirmando ele que é o Cristo, o rei. Então ele perguntou a Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu que o dizem. Jesus, ele não confirma, ele diz: tu que o dizem, porque muitas das vezes quando nós estamos passando pela acusação, a gente quer nos defender, e muitas das vezes que Deus faz que nós tenhamos esse comportamento. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidão: não vejo nesse homem crime algum. Insistiram, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou àquele homem que era galileu, ao saber que ele era da jurisdição de Herodes, estando ele naquele dia em Jerusalém, nos remeteu. O que Jesus fazia? Ele pregava o evangelho, né? Ele seguia ali os mandamentos de Moisés. E uma das coisas que nós precisamos entender é que quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós vamos ser perseguidos. Algo vai acontecer sobre a nossa vida e nós precisamos aprender a lidar com isso. Muitas das vezes nós queremos aprender a lidar com a bênção. Muitas das vezes nós estamos esperando a coisa boa, mas esquecemos que esse período é um período onde nós temos que orar mais, onde nós temos que jejuar mais, onde nós temos que saber para onde nós estamos indo. Então, assim, em nome de Jesus, nessa noite, aleluia, que você venha entender que esse período de dor, de espera, é um período de crescimento, é um período que Deus, aleluia, Ele vai trazer resposta para o teu coração, e talvez não é exatamente
exatamente aquilo que você quer ouvir. Às vezes nós perdemos a oportunidade, porque deixamos, aleluia, de ficar atentos sobre o que está acontecendo na nossa vida e na nossa história. Algo me chama muita atenção nessa palavra. Eu estou dando alguns pulos, mas eu creio que você vai entender. Ainda no capítulo 23, no versículo 33, nós vamos falar sobre a crucificação. Eles acusaram Jesus, eles disseram que Jesus ele estava tumultuando, que Jesus estava dizendo que ele era o rei, e na verdade Jesus ele não estava, aleluia, fazendo nada disso. Jesus ele estava ali pregando o evangelho, curando as pessoas, até que ele chega em Jerusalém, e ali os líderes eles estavam preocupados. Existem pessoas mesquinhas que estão preocupadas com o poder, estão preocupados com o cargo na igreja, estão preocupados com tanta coisa, mas a única coisa, aleluia, que nós devemos nos preocupar é sobre a nossa salvação, é sobre a nossa libertação, a nossa busca, a nossa intimidade com Deus. Não se preocupa se as pessoas estão falando ou fazendo, se as pessoas estão calabria, suia, nabra, ras, estão dizendo isso ou aquilo outro. Não se preocupe. Deus ele está na direção, ele está no caminho, ele está pronto para mudar a tua história. Não há Satanás nenhum, não há demônio que irá impedir Deus de fazer algo na sua vida. Eu canso de dizer isso anos e anos, né? Deus, ele é soberano, e diante da palavra de Deus, eu vou ler mais aqui um pedacinho, para que nós podemos entender que aquilo que você que acha que está morto, não está. Acharam que Jesus, aleluia, ia ficar morto, né? Acusaram ele, jogaram ele lá e pisaram, cuspiram na cara dele, tamparam os nossos eles, zombaram, disseram para Jesus, então vai, profetiza, fala, você não é o rei, você não é o filho de Deus. E Jesus ali quieto, passando, aleluia. E algo me chama a atenção nessa noite. A Deus, ele sabe a hora de mudar a tua história, mas tu tem que permanecer somente na posição de adorador, na posição, aleluia, de um crente, de uma serva de Deus, que ora, que busca, que adora. É isso que você tem que aprender em nome de Jesus. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram bem os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo dizia, Pai, perdoe-me, porque não sabe o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram-lhe sorte. Eu fico imaginando Jesus sendo crucificado, amarrado, açoitado. E Jesus fala, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quantas pessoas maldosas, mal intencionadas, pessoas de mau caráter, muitas das vezes a gente não sabe lidar, mas são coitados, são pessoas desalmadas, pessoas que recorrem a outras coisas para dizer, não, a minha vida vai ser assim assado, eu e você não, aleluia. Nessa noite nós estamos recorrendo a Jesus Cristo, a qual foi crucificado, lá abre a sua, mas ele venceu a morte. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. É isso que eu quero que você entenda, que o Espírito Santo, aleluia, traz para nós nessa noite. Não importa o tamanho da dificuldade, você não vai perecer. Há algo sobrenatural sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a nossa história. Eu ouvi uma palavra ontem na igreja e é super real. Eu tomei posse para o meu coração. Muitos vão ter que entender quem é o Deus que você serve, aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Você pode dizer para Deus, Senhor, eu estou entendendo, já já o Senhor vai mudar a minha história, já já o Senhor vai reconstruir a minha história, mas está pensando que é fácil? Não, eu acho que ainda no século 21 as pessoas ainda não entenderam que o evangelho ele é sacrifício, ele é luta, evangelho ele é algo que ele vai transformar você de dentro para fora, e quanto vai ser necessário você passar por processo, por situações difíceis na sua vida, e você tem que entender aquilo que a palavra nos diz nessa noite, amém? E o povo estava ali, ia tudo observar, e também as autoridades zombavam, diziam, salvou os outros,
a si mesmo não se salve, se é de fato Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam, se aproximavam-se, trouxeram-se vinagre, dizendo: tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Gente, eles zombavam ali de Jesus a todo custo, dizendo que Jesus, você não curou? Jesus, você não fez isso, você não fez aquilo? Então salva de você mesmo. O senhor não pode curar, então tira o senhor daqui, dessa crucificação, dessa morte, porque é assim que as pessoas olham pra gente e nos vê, quando nos olham numa situação difícil, né, Roberto? Quando nos olham numa situação delicada na nossa vida. E eu olhei, eu falei para Deus quando ele disse: filha, retoma. Eu falei: Senhor, será a hora? Ele é no meio da dificuldade que eu vou bradar, é no meio da dificuldade que eu vou fazer. Sabe o que aconteceu aqui? Os malfeitores, aqueles que maquinaram contra Jesus. Imagina Judas, ele traiu Jesus. Ele traiu Jesus por moedas, por talentos, por 30 moedinhas ali. Ele traiu Jesus. E aí todos eles achavam que aquele era o caminho, porque eles iam destruir a vida de Jesus. Zombaram de Jesus até na cruz. E é isso que nós não entendemos. Vão zombar de você, vão achar que não vai dar certo, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus, ele está olhando para mim, para você nessa noite, e algo Deus manda dizer. Aqueles que não acreditam vão ter que ver verdadeiramente que Deus é um Deus de milagre, porque Deus é um Deus que ele pode mudar de ontem para hoje, de agora para daqui a pouco. Deus, ele não depende da circunstância, ele depende da sua posição, da sua fé. Glória a Deus, aleluia. E quando eu olho para a palavra de Deus, aleluia, que eu vou vendo tudo o que aconteceu com Jesus no livro de Lucas, eu vejo, aleluia, sobre os malfeitores, sobre a morte de Jesus. E o que mais que Deus quer que pauta hoje? Deus, ele tem o momento certo de mudar a tua história. Não é para você ficar chorando, não é para você ficar se entristecendo, não é para você dizer: amanhã já é dia 4, e daí? Deus, ele tem o momento certo de mudar a tua história. Quando mataram Jesus, disseram: agora matamos o nosso inimigo, porque eles olhavam para Jesus como inimigo, sendo que Jesus era o Salvador, era o libertador, era aquele que curou o cego de Jericó, é aquele que curou a mulher do fluxo de sangue, era aquele que mudou a história de dezenas, centenas de pessoas. Por onde ele passava, aleluia, ele levava a multidão. Mas eles achavam que era aquilo. Não, eu matei. E Jesus, aleluia, na hora da crucificação, contudo, dizia: perdoa, Senhor. Ele não sabe o que ele faz. Algo me chama atenção também na palavra de Deus nessa noite. Deus fala na palavra: se possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Aleluia, nabraçuia, nabrahas. E muitas das vezes nós estamos passando por luta, por dificuldade, e nós estamos falando: Senhor, se possível, tira. Senhor, me tira dessa situação. Sendo que é essa situação que vai honrar o nome de Deus, é aquilo que você está passando agora, é aquilo, aleluia, nabraçuia, nabrahas, que você está passando, que vai mudar toda a sua história. É aquilo que será o milagre da tua vida. Deus disse algo, para mim essa noite. Eu passei por uma experiência, talvez a maior que eu tive nesses 18 anos, servindo ao Senhor. E aí eu disse: Senhor, mas eu acho que eu não estava preparada para isso. Aí Deus disse: você estava, porque eu venho te preparando para tudo isso. É fácil? Não, mas nós temos que permanecer. Quando eu olho para a palavra, eu vejo: meu Deus, Jesus morreu. Presta bem atenção no que Jesus vai falar agora com você. Jesus, ele morre, ele é crucificado, ele é açoitado.
Jesus passa por situações terríveis ali. Cuspiram nele, maltrataram. E muitas das vezes você não aguenta uma humilhaçãozinha. Você não aguenta alguém falar um desaforo na sua cara que você já quer sair por aí, já quer ir correr, você já quer fazer. Não, você tem que aguentar, você tem que suportar, você tem que orar a Deus e pedir para Deus, Deus me ajuda, vai dar tudo certo, eu vou conseguir vencer. Muitas das vezes você está falando para Deus, Deus, eu tenho que pagar R$1, Deus quer te dar 100 para você pagar. Deus, ele quer mudar a tua história e você não está entendendo. Talvez esse é o momento. Quantos processos, gente, né? Chega um tempo na vida da gente, na nossa história, que a gente vai passando por tantos problemas, por tantos processos, e a gente vai falando, Senhor, Senhor, o porquê de tantas coisas. E algo me chama a atenção, que eu estava fazendo um estudo antes de entrar na live, e o pastor falou, por que nós não se preparamos para a traição de Judas? Porque nós não se preparamos para a perseguição de José? Porque nós não se preparamos para viver com o rei Dário, com os malfeitores que jogaram Daniel na cova? Porque a gente acha que tem que se preparar só para a benção, só para aquilo que é bom, só para aquilo que a gente está querendo mudar. Não, às vezes nós temos que abaixar a cabeça, ser humilde e falar, estamos passando por isso sim, Senhor. Mas algo, Senhor, eu creio em nome de Jesus. O tempo de cantar está chegando. O tempo que Deus vai mudar a história de todo um jeito. Olha o que acontece com Jesus. Ele morreu. Houve um sepultamento de Jesus. Mas quando eles voltam lá, eu quero ler só essa partezinha para vocês, né? No Lucas 24, a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao tumulto, levando aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Elas foram lá para ver Jesus, mas encontraram a pedra removida. Talvez hoje Deus tenha removido a pedra para que o seu milagre chegue até você, para que as coisas aconteçam da maneira dele. Aleluia. Mas ao entrarem não acharam um corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. Estando eles possuídos de temor, baixando os olhos para o chão, e eles lhe falaram, por que buscai, aleluia, buscai entre os mortos aquele que vive? Eles estavam ali buscando Jesus. Havia uma profecia, né, Val? Havia algo que Jesus falou que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Quantas vezes Deus já usou vaso para falar com você? Ele usou dizendo que vai mudar. E muitas vezes você quer apalpar, muitas das vezes você quer ver, muitas vezes você quer olhar num saldo da conta e falar, Senhor, eu queria ter aqui um tanto para resolver os problemas. Mas você não entendeu ainda. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a tua história. Há uma promessa lançada sobre a tua vida, sobre a tua história. Aquelas mulheres estavam procurando um Deus que estava vivo. E os anjos falaram, por quê? Porque procura entre os mortos aquele que vive. E é isso que nós vamos falar hoje ainda mais. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos vós, pois preveniu estando ainda na Galileia, quando ele disse, não importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e que ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, porque Jesus, aleluia, ele tinha avisado que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Talvez você esteja, aleluia, esperando, aleluia, uma saída, uma direção do teu modo, mas Jesus, ele está falando, aleluia, ele vai ressuscitar, vai ser diferente, a coisa vai mudar. Será que
dá para você crer? Será que dá para você glorificar? Nós estamos na Semana Santa, pois Jesus, ele ressuscitou. Será que nós possamos entender como cristão, como ser humano, o que significa a Semana Santa? Significa que Jesus, aleluia, ele venceu, aleluia, a morte. Então, aleluia, labriaçuia, nabrahas, é sobre esse sacrifício que nós temos que entender. Não importa o problema, muitas das vezes nós estamos preocupados com o marido, com a esposa, com o filho, com aquele familiar que não melhora, e nós mesmos profetizamos errado, dizendo, será que vai mudar? Será que tem mudança? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que aquele que venceu a morte entra na sua casa hoje, para mudar a tua história, para fazer diferente. Então, em nome de Jesus, creia, não importa a situação ou a circunstância, ele vai fazer, ele vai mudar lá, abraçuia, nabrahas. Mas Eliana, as coisas andam demasiadamente difíceis para mim. O ano começou para mim, aleluia, de ponta cabeça. Mas eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Nós servimos um Cristo, aleluia, que fez o céu e a terra. Não há impossível para ele. Jó 42, versículo 2 está escrito: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nada pode ser impedido quando Deus determina. Agora eu quero dizer para você, em nome de Jesus, qual é a tua posição? Será que você não tem olhado demais os problemas? Será que você esqueceu dessa palavra? Eu quero que você busque a palavra de Deus. Talvez diante dessa dor, dessa dificuldade que você esteja passando, você precisa ler um pouquinho mais, você precisa se conectar. Às vezes você está tão ligado com os problemas sobre essa terra, que você está esquecendo, aleluia, da dimensão, do tamanho do Deus que você serve. Ele é Deus, não importa a circunstância que você esteja passando. E algo me agrada nessa noite. Os anjos dizem para ela: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Por quê? Por que duvidar? Por que não crer? Por que não, aleluia, ficar, aleluia, aleluia, agarrado ali com Jesus diante desse problema? Porque se Deus não resolver essa situação, não é o homem que vai resolver, é o próprio Deus que vai resolver. Talvez você esteja cansado, cansada, talvez você venha falar que não é meio assim os problemas, mas em nome de Jesus, eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele tem a saída. Eu lembro de uma situação, a minha sobrinha, ela é da congregação e ela sempre fala: Deus está criando um caminho, né? E eu creio piamente nisso, que Deus, ele está criando um caminho para nos ajudar, um caminho para nos fortalecer, um caminho para que nós venhamos ser melhor diante da circunstância, um caminho que nós possamos, aleluia, acreditar ainda mais que ele é Deus. E tenha a certeza de uma coisa: Deus, ele não vai mudar a sua história só por mudar a tua história, ele vai mudar a tua história porque você vai gerar esperança nas outras pessoas, porque você vai ajudar outras pessoas a criarem um caminho de esperança. Então somente creia, somente adore a Deus, somente pense que Deus, ele está no controle de toda a sua história. Deus sabe a hora de mudar a tua história. E muitas das vezes eu pego as pessoas dizendo assim: Eliana, mas as pessoas não crêem. E eu quero dizer algo para vocês: ninguém precisa crer, é só você. Ninguém precisa acreditar naquilo que o Senhor, aleluia, vai fazer, é só você. É só você que precisa estar na posição, é só você que precisa crer, é só para você que precisa ter um relacionamento mais profundo com Deus, é só você. O milagre é seu, a promessa é sua. Então creia que ele está no controle de todas as coisas, e é chegado um tempo chamado hoje, agora, que ele vai mudar toda a sua história, amém? Então glorifica a Deus nessa noite. Nós já estamos caminhando para o final. Eu quero dizer para você que aquele Jesus
Jesus que ressuscitou, é o mesmo que está bradando agora, é o mesmo que está bradando sobre a minha história, sobre a sua história, e está dizendo: eu vou ressuscitar os teus sonhos. Eu vou fazer diferente na sua vida. Você não está nessa live para olhar para mim, você está nessa live por causa da presença do Espírito Santo. Por causa da presença que está nessa live, que está falando com você. Então somente creia, somente acredite que Deus, ele está no controle. Chegará o momento, aleluia, em nome de Jesus, viu, Elias, que você vai agradecer a Deus sobre todas as coisas que você tem passado, né? Eu disse hoje para uma pessoa ministrando, como é estranho, né? Quando a gente reconhece tão o poderio de Deus, a gente entende que todo o processo ruim que nós estamos passando foi permissão de Deus e foi extremamente necessário. Então, assim, em nome de Jesus, glorifica a Deus sobre tudo que você passou de ruim, sobre abril. Para de ficar falando, esse mês vai ser diferente. Se você não mudar a tua posição, se você não adorar, se você não for uma pessoa de compromisso, esse mês não vai ser diferente. O ano vai acabar. O maior mito que as pessoas falam, né? Feliz ano novo. O que é que vai mudar o calendário se você não mudar a sua posição? Se você não orar mais? Tem gente que vai pular 7-11, enche o rabo de cachaça, vai fazer como se isso fosse a prioridade. Não, é Jesus a nossa prioridade. Ai, mas não, é Jesus a nossa prioridade. Não importa de manhã, à tarde, à noite, o momento que for, é Jesus a nossa prioridade, né, Val? Sabemos que se Jesus é a nossa prioridade, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, amém? Se você tem aí um testemunho, né, durante esses 2 anos que eu faço essa live, como o tempo passa rápido, né, gente? 2 anos já, 2021, 22, 2 anos que eu faço essa live, você pode me procurar e você pode nos ajudar, amém? Quero dizer para vocês também, você que está acostumado a manter esse ministério independente, você pode continuar ofertando, fazendo a sua oferta através do número do meu celular, o Pix, e nós vamos estar lá no canal do YouTube. Eu estou conversando aqui com Deus, e Deus, ele vai nos ajudar aí a... o dia certo, porque eu quero ter um dia com culto e eu quero ter um dia livre aí para poder pregar também. Mas você tem que se inscrever lá no canal. Vai lá no YouTube, digite Esperança de Crescer, vai aparecer o símbolo azul, a capa é um sol, né? E você se inscreve lá no canal. Eu vou mudar a capa, eu vou colocar minha foto lá para as pessoas saberem que sou eu. Mas por enquanto você faça dessa maneira. Digite Esperança de Crescer, ativa o sininho. Logo, logo nós vamos estar no nosso canal ao vivo toda a semana, só que nós vamos estar num período mais cedo, tá bom? Lá no meu canal, tá? Quero desejar para você uma semana abençoada, uma semana santa, que você possa estar com os seus familiares, vigia. Não é um tempo de a gente ficar dispersa, é um tempo de a gente orar, buscar, é um tempo de a gente adorar mais a Deus. Estamos na Semana Santa, aonde nós temos que comemorar a ressurreição de Cristo. Comam bastante chocolate, para quem gosta, eu adoro. Se você quiser me dar um de presente, eu aceito, né? Mas assim, o nosso objetivo maior é a ressurreição de Cristo. Jesus, ele foi crucificado, mas no 3º dia ele ressuscitou. E é isso que nós cristãos temos que pensar sobre essa Semana Santa. Alguns vão começar a fazer um jejum, outros não comem carne durante 40 dias, legal. Mas você tem que entender que Jesus, ele morreu e ressuscitou. Se Jesus venceu a morte, eu não conheço ninguém depois de Jesus que venceu a morte. Então, se ele venceu, ele pode mudar a minha e a sua história. Eu tenho tanta certeza disso, tanta convicção, que eu já vou orar agradecendo a Deus sobre tudo o que ele vai fazer na nossa vida e na sua história. Eu tenho certeza. Se você tem um pedido de oração ou quer estar no nosso grupo do WhatsApp, só deixar aí um recado nos comentários, tá? Para que nós possamos entrar, eu mesma entro em contato com você, coloco você lá no grupo, eu adoro, coloque mensagem, vamos participar mais lá no grupo, trazendo a palavra de Deus, versículos e coisas a mais, amém? Vamos orar? Se Deus falou com você, glorifica a Deus, curte essa live, compartilha essa live em outros grupos, para que a palavra de Deus seja pregada, amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,
Senhor, obrigado. Nós não merecemos, Pai, mas nessa noite o Senhor falou conosco poderosamente conosco, Senhor. Senhor, obrigado por o Senhor ter falado conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um deles, aqueles que estão agora ao vivo, aqueles que vão assistir depois. Pai, abençoa o canal do YouTube, que nós vamos começar lá agora, ao vivo, a partir da semana que vem. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Pai, que é para honra e glória do Teu nome, assim eu creio, Pai, e já te agradeço. Que a paz, que a consolação de Cristo, o amor de Cristo esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Se Jesus não voltar, um coração bem lindo, Paula, eu vou no monte, Paula, tô esperando passar a Semana Santa, vi que a Paula entrou aí agora, eu vou estar lá em nome de Jesus, amém? Coração bem lindo, não perca a esperança, não importa o tamanho da dificuldade, o teu Deus é maior. Medite muito no Salmo 40, no Salmo 121. Eu quero ver você contando o teu testemunho nesse ano de 2023, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua história. Semana que vem, convide seus amigos, convide aí a sua família, mande o link quando você receber, quando você vê ele aqui no grupo, mande para que outras pessoas venham ser abençoadas através da palavra. Um beijo no teu coração, muito obrigado pelo teu carinho, obrigado por você estar aqui comigo essa noite. Recomeçar nem sempre é fácil, mas quando a gente tem um carinho, tem um apoio, fica bem melhor, tá bom? Até a semana que vem. Val, até a semana que vem, aqui na segunda-feira, provavelmente quinta-feira, lá no canal, direto do canal, nós vamos começar lá, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem.